Meltdown e shutdown. O que é isso? Bom, são crises que são resposta do nosso sistema nervoso quando simplesmente ele não consegue mais dar conta de processar tudo o que está acontecendo ao nosso redor. E eu quero que fique bem claro que o meltdown e o shutdown, ele não é uma escolha, ele não é drama, ele não é frescura, é o nosso cérebro dizendo assim, ó, chega, eu não aguento mais. E aí, dependendo da pessoa, ela pode explodir, que é o meltdown, ou ela pode desligar, que é o shutdown. E eu vou contar para vocês assim que ao longo da minha vida eu já tive muitos shutdown e meltdown e às vezes shutdown acompanhado de um meltdown ou vice-versa. E eu sei que muitos de vocês também vai acontecer ou já aconteceu isso com vocês. E quando isso acontece comigo, normalmente eu quero sumir, ficar quieta, ficar no meu canto. Eu não quero falar com muita gente, eu não consigo reagir. É como se eu quisesse desaparecer. E essas experiências, elas são comuns. Principalmente porque eu sou uma pessoa que tem uma tendência a ficar mais isolada. Mas por que isso acontece? Bom, o nosso cérebro autista, ele processa as informações de um jeito diferente. E quando há muito estímulo de toda parte, seja ele porque está fazendo muito barulho, ou tem muita luz, ou uma mudança de rotina assim inesperada, ou até mesmo uma emoção muito intensa, ele pode o quê? Colapsar. É como se fosse um computador que fica com um monte de programas abertos e ele não consegue processar direito isso. É exatamente isso que acontece com o nosso sistema. A gente pode entrar no meltdown ou no shutdown. No meltdown, a gente explode. Pode ser choro, grito, agitação, movimentos repetitivos, ficar com muitas estereotipias ou até mesmo agressividade com a gente e até mesmo com os outros. O que acontece é que o nosso cérebro ele entra no modo luta e fuga. E aí a gente tenta se livrar daquela situação o mais rápido possível. Já no shutdown, a gente desliga, fica quieta, mais parada, não consegue reagir. Parece que o nosso mundo ao redor ele começa a ficar em câmera lenta e você vai querer ficar sozinha, sem estímulo, sem estar perto de ninguém. E isso também é uma forma do nosso cérebro dizer assim, ó, não aguento mais, eu preciso desconectar. E sabe o que é o mais difícil? Muitas vezes, as pessoas que estão ao nosso redor, elas não entendem o que está acontecendo. Elas vão achar que é exagero, que você é dramática, ou até mesmo quando você entra no meltdown, que você é rude. Mas, na verdade, é que você está colapsando, está fora do seu controle. E isso é uma resposta involuntária, mas muito assustadora. Agora, uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos, que vai ajudar muito, é você identificar os sinais que uma crise que está chegando. Porque na maioria das vezes, a gente não explode ou desliga do nada. Existem sinais de alerta como o aumento da irritabilidade ou da ansiedade, a dificuldade de concentração, aquela sensação de que tudo está demais. Até mesmo eu sinto muito isso com a minha roupa. As roupas parecem que me apertam. Então eu começo a ter aquela sensação de sufoco, aquela vontade de querer fugir. Quando a gente consegue perceber os sinais que estão incomodando a gente já começa a ter um alerta. E isso vai levar para que você possa prevenir o quê? Outras crises. E aí, eu vou lhe dar a palavra-chave para que você saiba prevenir as próximas crises. A autorregulação, ela é a chave. Não é sobre como evitar as situações difíceis. Porque, gente, vamos ser claros, é impossível, né? Mas você pode controlar e saber lidar com as situações quando você sabe como você funciona. E uma das estratégias é o autoconhecimento. Fazer pausas regulares. Se eu estou num dia cheio de consultas e muitas tarefas, eu faço pausas de alguns minutos para respirar, para tomar um café ou só ficar quieta realmente. Isso vai me ajudar a evitar uma sobrecarga. Também é interessante você ter objetos que te acalmem, como aqueles brinquedinhos que você aperta, que você fica mexendo. E, para muito essencial, fone de ouvido que tenha cancelamento de ruídos. Eles vão me ajudar a me acalmar e eu vou me regular melhor. A respiração controlada. Quando eu sinto ansiedade, que ela está aumentando, eu paro e faço a respiração lenta. Eu inspiro 4 segundos, seguro 4 segundos e expiro 4 segundos também. Isso parece assim que é uma coisa que não faz muita diferença, mas faz uma diferença enorme. E quando a crise acontece, o que a gente faz? Bom, às vezes, mesmo com todo cuidado, a crise acontece. E aí, o que a gente faz? Primeiro, é importante lembrar que não tem problema. Todo mundo vai passar por dias difíceis e isso não te faz menos incapaz ou menos digno. O importante é como você lida com a repercussão. Então, aqui vai algumas dicas. Primeiro, diminua os estímulos. Eu vou para um lugar quieto, com pouca luz, pouco barulho. Segundo, tente se hidratar e comer algo leve.
A água e frutas, por exemplo, elas podem recuperar sua energia. Descansar. Se for possível, você tira ali um espaço para você descansar ou para você dormir. Eu não gosto de dormir, eu gosto mais de ficar quieta, isoladinha ali no meu canto. E é claro, é importante não se cobrar. A gente precisa ter aquele momento de que você tem que parar de se cobrar, de ser produtivo o tempo todo. Você tem direito a descanso. E como as pessoas ao nosso redor podem nos ajudar? Uma coisa que eu acho fundamental é que as pessoas ao nosso redor entendam como nos apoiar. Porque muitas das vezes a reação delas podem piorar a situação. E é nesse trecho dessa aula que você vai chamar a pessoa que precisa entender como lidar com você nessas situações. Eu vou falar 3 dicas sobre como lidar com uma pessoa autista em uma crise, seja ela no meltdown ou no shutdown. Primeiro, não tente argumentar durante crises. No meio de um meltdown, um shutdown, a gente não está no estado mental racional. O melhor é oferecer um espaço seguro e esperar o momento certo para conversar. Tentar forçar ali uma resposta ou uma conversa nesse momento vai piorar tudo. 2, evite frases como se acalme, não é tão grave assim. Isso só piora porque faz com que a gente se sinta invalidada. Não diminua nossas dores. 3, pergunte como ajudar. Às vezes, só a sua presença no nosso lado já é essencial para a gente se sentir segura, não precisando ter mais estímulo. Só a sua presença já é satisfatória nesse momento. Perguntar como ajudar, muitas das vezes vai fazer toda a diferença. Porque normalmente a gente não consegue falar, porque a nossa mente está muito desorganizada. Mas só a sua presença ali faz com que a gente se sinta vista. E para finalizar, o meltdown e o shutdown, elas são uma reação de sobrecarga. Elas não definem quem a gente é, mas ela faz parte da nossa experiência como uma pessoa autista. E entender isso, tanto nós mesmas quanto as pessoas que estão ao nosso redor, vai fazer toda a diferença na sua vida. Bom, eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado muito. E se você já passou por isso, saiba que você não está sozinha. A gente está aqui sempre para aprender e crescer juntas.